Bom dia, queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós damos início a mais um vocacional e dessa forma nós queremos acolher o nosso querido irmão Cleilton, o irmão Cleilton é o professor. Irmão, se apresente um pouco para nós, para a gente te conhecer. Olá, para você que está nos acompanhando, me chamo irmão Cleilton, sou neoprofesso, aqui da Nova Jerusalém, e é com grande alegria que nós estamos aqui para apresentar não somente um pouco da nossa estrutura, mas também para lhe levar a dar um sim, de todo o seu ser, com o seu coração a Deus, claro. Seja muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, irmão Cleilton. E nós queremos te convidar, nesse domingo, Dia do Senhor, a conhecer a nossa casa. Conhecer a casa-mãe do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Venham conosco. Queridos irmãos, também é interessante que lembremos e comentemos, claro, que nesse complexo nós temos 3 casas. A primeira casa é a casa do postulantado, onde os candidatos à vida religiosa passam um ano de experiência para assim descobrir, claro, a sua vocação. Nós temos também a casa do noviciado, que também é a segunda etapa das pessoas que já estão morando no mosteiro. E também temos a casa dos professos dos padres, que é o lugar onde os já religiosos moram, que a gente também vai lhe apresentar dentro de poucos instantes. Aqui também na Nova Jerusalém, em Fortaleza, nós estamos localizados no bairro Cristo Redentor, Rua Francisco Calaça, 178. E também nesse espaço, pouco tempo atrás, nós estávamos entre irmãos e irmãs, mora no mesmo espaço. Com os decretos da Diocese e também a pedido de Roma, nós dividimos a casa, no sentido de uma divisão física, e desse lado aqui nós encontramos a Casa Geral das Irmãs do Instituto, e desse lado nós temos a Casa dos Irmãos. Então, dentro desse complexo, nós temos tanto a congregação do ramo masculino, como nós temos também do outro lado o ramo feminino da congregação. Então, nós somos felizes porque Deus nos abençoa com esses 2 ramos, que é a Nova Jerusalém e a graça maior de sermos nós religiosos. Então, é muito bom poder ouvir a voz de Deus na natureza, é muito bom estar aqui também, contemplando a graça de Deus nos nossos jardins, que também nós podemos fazer esse convite a você. Venhamos conhecer. Com a graça de Deus, quando passar esta pandemia, nós estaremos com nossos portões abertos para lhe acolher e para partilhar um pouco dessa espiritualidade do Cristo ressuscitado na sua vida e na sua história. Se organize então, viu? Se organize para que depois de tudo isso, que mundialmente falando nós estamos vivendo, no âmbito da pandemia, dos cuidados, se organize para que você venha nos conhecer, venha experienciar conosco esse momento tão importante que é para a sua vocação, tá bom? Bem, e após ter falado um pouco dos nossos jardins, após ter mostrado um pouco da nossa estrutura, nós lhe mostraremos, apresentaremos a você a nossa estrutura interna, aquilo que nós podemos mostrar. Biblioteca e algumas partes, alguns locais próprios da oração, para que você possa conhecer um pouco da nossa vida, um pouco do nosso cotidiano. Então venha conosco. Bom, vamos? Vamos lá. Bem, queridos, estamos na entrada do mosteiro, a entrada do prédio do mosteiro, da casa onde fica o noviciado e a casa professal. E é interessante lembrarmos ou comentarmos sobre essa placa. Essa placa é a placa comemorativa dos 50 anos de chegada do nosso pai fundador no Brasil e de seus 70 anos de vida religiosa. Essa
foi a placa comemorativa do ano jubilar, né, dessas festividades. Inclusive agora vai fazer 2 anos que ocorreu esse ano jubilar em comemoração a essa chegada do padre ao Brasil e seus 70 anos de vida monástica, 70 anos da sua entrega. E graças a Deus, por esse sim, estamos aqui hoje. É a graça de Deus que perpassou na vida do Padre Caetano e que nos afeta, que nos motiva. Ter vivenciado, não é, esse 1 ano de toda uma espiritualidade própria na nossa paróquia aqui, nós colhemos frutos muito abundantes. Afinal de contas, Deus havia suscitado no coração do nosso Padre fundador, não é, o desejo de uma geração realmente bíblica, em que encontrasse na palavra de Deus o sustento, o alimento, a razão do seu viver. Ele que deixou uma herança espiritual muito grande para nós, né? Que alcançou todo o grande Pirambu e que, pelo seu testemunho, os seus escritos, né, deixados para nós, ele tem muito a nos ensinar, tem muito a nos apontar o caminho certo para este topar com Deus e se decidir por Ele e assim viver bem, viver uma vida ajustada segundo a vontade de Deus. Bem, então no térreo do prédio nós temos essa primeira porta, né, que é a porta da clausura do noviciado masculino. Então, como eu já havia falado, os jovens passam 1 ano no postulantado e após esse 1 ano de experiência, de oração, de formação, os jovens eles ingressam nessa casa, né, que é a primeira clausura, a clausura do noviciado. E é um ano muito importante para eles, de muito discernimento vocacional, um ano no qual se divide, né, no noviciado canônico e no noviciado apostólico. No primeiro, um noviciado no qual eles passam de modo muito mais recluso em oração, buscando aprimorar esse discernimento vocacional da vida deles e desse ajustar-se ao carisma, né, para dar um sim maior a Deus rumo à profissão religiosa, claro. No noviciado apostólico, eles também assessoram, né, as missões aqui da nossa paróquia, né, visitando, anunciando a palavra do Senhor, junto às famílias e com os outros membros da pastoral da missão aqui na nossa paróquia. É um momento muito rico, muito importante, que faz a diferença na vida daqueles que são noviços aqui da Nova Jerusalém, nesse contato maior, né, com aquele que é pobre, com aquele que é marginalizado, com aquele que não tem vez nem voz, porque a sociedade os discrimina. Então nós procuramos, como igreja, como religiosos, anunciar de modo muito particular a estas famílias a experiência com a palavra do Senhor. E o noviciado é um período muito importante, muito propício para os candidatos que se colocam aí a crescer nesse discernimento, nesse descobrir-se na vocação gerossolomita. Bem, queridos, é interessante também que nós conheçamos um dos nossos espaços de oração. Aqui está presente o grande inspirador, da nossa vocação, aquele que nos chama, Jesus Cristo. É importante também lembrarmos que, como somos monges, um dos pontos principais na nossa casa, na nossa caminhada, é o silêncio. Então, como diz São Bento, Deus fala no silêncio. Então, temos sempre essa intercalagem, os espaços de oração, dos cantos, das solenidades e também o momento do silêncio. O silenciar diante de Deus para que Ele fale em nossas vidas. Então, aqui nós estamos
na capela, onde os irmãos professos rezam, os irmãos professos e os irmãos padres, né? E aqui é onde eles passam a manhã em oração, em meditação, pedindo a Deus que nos abençoe e buscando, claro, ouvir o que o Senhor quer falar. Bem, agora nós estamos na clausura dos irmãos padres e professos, né? Como o irmão Cleito já havia falado, depois do noviciado, nós temos a profissão religiosa, né? Onde os candidatos que já passam 3 anos vivendo no mosteiro, atuando na paróquia, né? Fazendo esses estudos próprios da vida religiosa, documentos, que falam sobre Bíblia e falam sobre a questão da vida religiosa, né, da vida monástica, e em seguida, após a profissão, eles vêm para cá. Né, aqui moram os irmãos professos, né, no caso, o irmão Cleuto mora aqui, e os demais padres. Nós temos 3 padres e também temos o superior geral que mora aqui nesse espaço. Então é um espaço de mais silêncio, é um espaço também de contemplação e é um espaço de encontro fraterno. Também cada espaço desse tem uma sala ou uma cela, poderíamos dizer uma cela comum, onde os irmãos se encontram para conversar um pouco, né, depois de um dia tão cansativo, um dia de pastorais, onde os irmãos se encontram como irmãos, de fato, para poder partilhar a vida, poder apresentar as descobertas, né, viver essa fraternidade. É interessante toda essa vivência do carisma da Nova Jerusalém, né, como igreja, que a oração, o silêncio, unido à contemplação e o estudo favorecem no coração daquele que se coloca a vivenciar, a estar diante de Deus, a permanecer junto com a comunidade. É interessante isso, porque se torna esse caminho rumo a uma profissão pública, né, de votos que, por graça de Deus, por inspiração própria do Espírito Santo na vida do candidato, ele dá esse passo mais firme, né, mais marcante na sua vocação, como gera Solomita, né? Então, nós temos esses traços importantes que complementam ou que confirmam, né, a nossa vocação como Nova Jerusalém. A oração, o estudo, a contemplação, como também o silêncio que perpassa, que nutre, tudo isso para nos apontar a partir da união fraterna, a partir do ser comunidade com os irmãos, né, e se colocar a comum de todos, da igreja, de Deus. Nós nutrimos assim esse testemunho que nós queremos dar como Nova Jerusalém, bebendo, claro, das fontes, né, cistercienses, que é uma herança também muito importante, presente na Nova Jerusalém. Não somente carismático, voltados e abertos à graça do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo na nossa história, como também esta parte crucial, né, e fundante, que é a vida monástica. Bem, então agora nós passaremos para a mente da casa, né? A parte principal de uma casa religiosa, nós poderíamos falar que são 2, as partes principais. Primeiro, a capela, onde os monges rezam, onde os monges cantam, onde os monges se encontram, né? E onde os monges também se deparam com a dimensão metafísica, né? Na celebração, que é o centro da vida do monge, o monge, na sua humanidade, encosta na divindade de Deus. E, digamos assim, o cérebro de um mosteiro, que é a biblioteca, né? E assim, falando sem modéstia, né, a nossa biblioteca, graças ao nosso querido pai fundador, é uma das melhores na América Latina na especialidade de Bíblia.
Então, nós vamos mostrar também um pouco da nossa biblioteca, a Biblioteca Padre Caetano, que está no terceiro andar do nosso prédio. Bem, então, como nós podemos ver, a Nova Jerusalém, ela não se preocupa simplesmente em rezar, em contemplar e em estudar. O nosso pai fundador nos fundou a nossa congregação em uma favela, em um espaço de pessoas pobres, para que nós possamos dar o nosso testemunho de Cristo ressuscitado no meio de cada um deles. Então, é aqui onde nós exercemos a nossa pastoral, é aqui onde nós manifestamos a nossa vocação, junto com os pobres. Então, a nossa vocação que tem como tripé a oração contemplativa, o estudo e o terceiro ponto, a pastoral. Nós não poderíamos fazer uma pastoral sem estudo, porque seria uma pastoral vazia. Nós não poderíamos fazer uma pastoral sem oração, porque assim nos tornaríamos ativistas. Então, o nosso testemunho de fé é dado aqui, no meio do povo de Deus. Como é valoroso para nós, como religiosos, como Nova Jerusalém, estar junto com aqueles irmãos e irmãs menos favorecidos, aqueles que são mais pobres, aqueles que até pela sociedade se tornam marginalizados e excluídos. Ali nós damos um testemunho e queremos estar, porque eles são, assim como foi para o nosso pai fundador, o Padre Caetano, eles são para nós esse dom de Deus, onde Deus se manifesta no mais pobre, porque nós, como Nova Jerusalém, nos colocamos ali junto com eles, na nossa pastoral, a anunciar essa boa nova, que abarca todas as famílias, que desenvolve um trabalho de acompanhamento com aqueles menos favorecidos, em prol de uma conversão necessária, de uma experiência marcante com a Palavra de Deus, e que a fé possa suscitar, a partir de uma confiança e de uma esperança, que só Deus, e em Deus, na Palavra de Deus, nós assim nos colocamos a vivenciar como religiosos e irmãos uns dos outros. Por isso, eu acredito muito que estar junto com o mais pobre, fazer uma releitura ou uma retradução, assim podemos dizer, com a nossa vida, a partir do que nós sabemos da Palavra de Deus, para aqueles que quase não têm tanta cultura assim, mas juntos vivenciar esse momento importante, que é a oração, a contemplação de Deus Nosso Senhor, a partir da Palavra, da história de Deus, que passa pela história do seu povo, pela humanidade. Isso para nós, como Nova Jerusalém, também é um dom de amor que Deus nos concedeu e nos concede a cada dia. Bem, queridos, então entramos na biblioteca. Nós temos a base de 25 mil livros catalogados nessa biblioteca. É interessante lembrarmos que é uma das maiores bibliotecas de estudo bíblico da América Latina. Temos coleções aqui que só tem em Fortaleza, nesta biblioteca, em Roma e em Jerusalém, no Instituto Bíblico, na Escola Bíblica. Bem, é interessante também frisarmos que é uma biblioteca que tem como especialidade as Sagradas Escrituras. Nós temos Vida de Santos, nós temos Espiritualidade Monástica, nós temos Patrística e, claro, Sagrada Escritura. Antropologia Bíblica, nós temos Bíblia em hebraico, Bíblia em grego, nós temos os códex chamados as cópias dos manuscritos antigos, daqueles que já foram encontrados, que deram origem à Sagrada Escritura que temos hoje. A Sagrada Escritura que passou por um longo processo de formação e que os manuscritos antigos, as cópias dos originais que foram encontrados, tanto a questão de Alepo quanto em Qumran, nós temos aqui nessa biblioteca. Bem, o irmão Pedro vai falar aqui um pouco da área da filosofia. Eu estou no primeiro ano de teologia, o meu lado é mais esse aqui, tá certo? O irmão Cleito vai falar do lado dele, que é o lado da filosofia. Como nós estamos vendo, nós
eu apresento para vocês essa parte mais filosófica, né, da nossa biblioteca. Então aqui nós temos psicologia, nós temos filosofia moderna, filosofia medieval, como tantas outras áreas da filosofia, e também história da filosofia antiga. Nós temos os autores próprios, né, de cada tempo da filosofia, desde os primeiros teóricos, né, até a filosofia contemporânea, né, e como é importante nós termos esse contato, né, mediado por este grande mundo que é a nossa biblioteca aqui na Nova Jerusalém. E isso se torna para nós um tesouro muito grande, porque também há presente aqui a antropologia, a filosofia, claro, a psicanálise. Nós temos um mundo de muito conteúdo para que você possa se debruçar e se deleitar com o conhecimento, né? Nada é impossível, basta que nós nos coloquemos diante de Deus e com a mente e o coração generoso para aprender. É um mundo de coisas que nós temos que aprender, mas que sustentam e que de modo muito particular fomentam a nossa vocação, tá bom? É interessante também lembrarmos que todo membro da Nova Jerusalém, todo religioso, professo, monge da Nova Jerusalém, ele faz 4 votos. Os votos tradicionais da igreja, né? Voto de pobreza, castidade e obediência. E nós temos um 4º voto que é o estudo, né? Então o voto do estudo para nós, o estudo para o membro da Nova Jerusalém, ele não é simplesmente um esforço pessoal, ele não é um gosto pessoal, mas ele é um carisma comunitário, né? É uma forma de vida. Nós não estudamos simplesmente porque queremos saber, mas nós estudamos porque nós devemos entender, fazer essa experiência e levar essa experiência ao povo, né? Como diz o nosso lema, conhecer e dar a conhecer o plano divino da salvação. Então por isso nós temos essa biblioteca, né? A biblioteca não é simplesmente um adereço, um luxo, mas é uma necessidade para que nós possamos exercer bem o nosso carisma. Bem, queridos, como nós estamos falando, né, num contexto formativo, num contexto pastoral, né, do nosso carisma, e como também não tem possibilidade de apresentarmos todos os livros dessa imensa biblioteca, o livro que eu quero apresentar para vocês, na verdade, é um dicionário, é muito bom, sou apaixonado por ele, na verdade somos apaixonados por ele, que é esse dicionário de teologia do Antigo Testamento, né? Por mais que seja de teologia, mas aqui nós encontramos um mundo de informações. É o livro que nós usamos para preparar as nossas formações, né? É o livro que nós procuramos os termos, procuramos os autores, procuramos inclusive as épocas que os termos bíblicos foram estudados, trabalhados, né? E temos aqui esse mar de conhecimento, né? Essa grande leva de conhecimento. Então, procuramos, quando somos chamados para dar alguma formação, nós procuramos as tipologias, né, nos verbetes, e nós vamos analisar as palavras, né, a origem das palavras e como essas palavras são encontradas na Bíblia. Esse livro aqui, esse dicionário no caso, é do hebraico, mas ele tem muitas indicações para o grego, indicações do latim, siríaco, né? Então é um livro, é um dicionário muito rico, né? Assim, deveria ser o nosso livro de cabeceira, né? Depois da Sagrada Escritura. Então, apresentando assim toda essa biblioteca, nós escolhemos apresentar esse dicionário, que é uma das formas que nós exercemos a nossa pastoral, né? Todo ele é repleto de termos, repleto de autores, repleto também de históricos, de como aquele termo foi usado, como aquele termo foi utilizado. Espero que a gente possa ter contribuído, né, de modo muito particular com o seu discernimento
e que você persevere, que você se coloque nessa dinâmica tão abrangente que nos toca, que é a força amorosa do Espírito Santo. Então, lanço esse convite ao seu coração, persevere na oração, no estudo, né, das Sagradas Escrituras e se organize para que no momento certo você possa, né, vivenciar conosco horinhas ou um dia ou dias aqui na Nova Jerusalém, conhecendo e vivenciando conosco o carisma próprio da nossa instituição. Então, beijo no seu coração. Forte abraço. Bem, então dessa forma nós queremos agradecer a você que nos assistiu nessa manhã de domingo, né? E deixar o convite, né, para você nos conhecer. Quero agradecer de uma forma muito especial ao irmão Cleilton. Irmão Cleilton, atualmente ele está trabalhando na missão aqui na paróquia, ele é o assessor da pastoral missionária, né? E assumiu uma funçãozinha bem interessante, a cozinha, né? Tá certo? Agradecer também a todas as pessoas que rezam por nós, que intercedem pela nossa vocação, né? E terminar esse nosso vídeo vocacional mostrando um dos nossos dons, né? Uma das nossas belezas da criação, que é a visão do mar, né? Então fica a gratidão e fica o convite também para você nos conhecer e quem sabe possivelmente ser um dos nossos irmãos. O velho quebrou. Tá chovendo, aí a gente usa isso aqui. Ficou nervoso, viu? A gente tá só um pouco nervoso, mas enfim. Gente, antes que a gente termine o vídeo, né, termine assim essas filmagens, né, eu quero mostrar também o irmão que é responsável pela a divulgação do vocacional, né, o irmão Henrique, né, irmão Henrique é o postulante que nos assessora na questão do vocacional, né, é o nosso assessor técnico, né, e ele está nos ajudando, né, nessa nossa empreitada, que é falar de vocação para o povo de Deus. Tá certo, irmão Henrique? Muito obrigado, né, pela sua colaboração. E eu espero que você bote esse vídeo, tá certo? Se você não botar, você vai perder ponto. Beijo.